Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. Aqui é o Anderson e hoje nós vamos falar de um componente muito importante para o funcionamento do automóvel, até porque ele permite que o automóvel comece a funcionar, né? Mais precisamente o motor, mas o motor de partida, certo? Nos últimos vídeos que eu abordei aqui, eu falei sobre o sistema elétrico e a gente pontuou o sistema, ou o motor de partida, o circuito de carga, né, o circuito que manda corrente para o motor de partida. A gente pontuou algumas particularidades. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, certo? E além disso, você pode conferir nos cards aqui na tela, certo? Mas antes de fazer qualquer coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho para saber as notificações de quando os artigos do site saem, e quando os vídeos também saem, né? Porque à medida que os artigos saem, eles acabam servindo de roteiro para novos vídeos, né? E além disso, dá uma conferida nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Insta, no Twitter. Não são tão movimentados, mas sempre que tem um artigozinho, tem fotinha nova lá. E também no nosso canalzinho na Roxa, tem sempre uma gameplay esperta lá para você conferir. Tem muitas playlists gravadas lá, né? Então vale a pena conferir, né? A gente também tem algumas gameplays aqui no Você Tubo, né? Então vale a pena conferir também. Mas hoje nós vamos falar de funcionamento e detalhes do motor de partida dos motores de combustão interna automotivos, ou seja, para não deixar dúvida que é motor de partida para motores de automóveis, né? E vamos fazer aqui, já colocar as fotos desses componentes aí na sua cara, né, para você ver bem, certo? E esse é o motor de partida, né? Vamos agora entender como é que esse bicho funciona, como é que ele é. Esse até que é bonitinho, viu? Esse é bonitinho, eu já peguei uns bem feinhos, né? Então, como o próprio nome diz, né, o motor de partida ele vai permitir o funcionamento do motor, né? Ele vai dar início, ele vai superar uma inércia que o motor tem para que ele comece a funcionar, né? E essa inércia está ligada aos componentes internos do motor, está ligado a fluxo de ar para dentro do motor para ser comprimido, né? Isso tudo faz parte, né, da força que o motor de partida vai ter que exercer nos dentes da cremalheira para fazer girar o motor, certo? Então por isso que o nome dele é motor de partida, né? Em inglês, se eu não me engano, o nome dele é starter, certo? É um motor elétrico convencional e mais na frente a gente vai entender o funcionamento dele, certo? A importância dele é justamente porque o motor de combustão interna ele precisa de um estímulo externo para superar a inércia de funcionamento, né? E é o motor de partida que permite isso, certo? Em geral, motor de corrente contínua, né? Ele gira em uma rotação mais alta que a rotação mínima necessária para o motor entrar em funcionamento, que é em torno ali de 400 e 600 RPM, né? Essa rotação o motor já consegue ter uma compressão mais do que razoável, né? E obter uma combustão também razoável para ter energia suficiente para fazer os componentes girarem, certo? E aí o nosso primeiro tópico aqui do artigo é fatores influentes. O que eu quero dizer por fatores influentes, né? É tudo que influi no funcionamento do motor de partida, por que ele tem que ser operado dessa maneira, né? Por que ele tem que ter determinada rotação, por que ele tem, ele tem que produzir determinada força, isso tudo vai demandar vai ser definido a partir de algumas características, né? Então, todo motor de combustão interna ele possui uma rotação de partida, que é aquela mínima, certo? Para que o motor tenha condições mínimas para começar a funcionar. Essa rotação depende de alguns fatores, como atrito nos mancais, tipo de óleo lubrificante, certo? Taxa de compressão, tipo de preparação da mistura, quantidade de cilindros importa muito também, massa dos componentes móveis. O que são componentes móveis, né? Como o próprio nome diz, mas quais são? Né? Pistões, bielas, virabrequim, né? Isso tudo componentes móveis, né? Então a massa deles vai influir também, certo? Além disso, temperatura externa, certo? Também. Todos esses fatores eles influem no quão robusto eu vou ter que
projetar o meu motor de partida, certo? Por quê? Porque quando o motor de partida começa a girar, ele vai ter que vencer toda essa inércia, todos esses fatores que eu posicionei aqui, né? Então ele vai ter que vencer tudo isso. E, bom, só para você ter uma ideiazinha, há um tempo atrás eu tinha um kartzinho, já vendi, e às vezes eu botava, a partida dele é na corda, certo? Tem uma cordinha e você faz a partida do kart, né? Algumas vezes dava errado e a corda voltava muito rápido por conta da compressão. Eu não puxava o que fosse suficiente, comprimia, e essa compressão empurrava o motor a reação da compressão acabava empurrando o pistão para baixo, né? E a pancada que a manopla da corda dava no motor era bem forte. Uma vez pegou no meu dedo e doeu bastante. Mas isso é só para a gente ter isso, só para eu mostrar para vocês como a compressão dentro do cilindro ela tem um efeito muito grande, né? Nesse dia eu senti como uma compressão pequena de um motorzinho pequeno estacionário, né, tem esse efeito, né, consegue dar uma reação tão agressiva. Então imagina no motor de um automóvel, né, que é maior, certo? Então isso tudo vai definir o quão bem robusto deve ser o meu motor de partida e quantos componentes ali que produzem, né, o campo magnético para gerar a força, o torque necessário, o tamanho, né, daqueles componentes, né, para gerar um campo maior, mais forte, gerando assim mais torque, certo? Só que também tem um outro detalhe: o motor de partida está ligado à bateria, certo? E a bateria também é sensível à temperatura externa, certo? Então, tendo em mente que o motor de partida consome em apenas uma partida o mesmo que todas as meia-luzes do veículo. Meia-luz é aquele estágio que você vai ligar o farol do carro, é aquele primeiro estágio. O primeiro estágio é a meia-luz. Se você for sair do carro e olhar, você vai ver só a luz de posição. A gente também chama de luz de posição, certo? São luzes bem baixinhas, né? São apenas ali só para, num escuro, definir a posição do automóvel, né? Permitir que o automóvel possa ser visualizado, né? Então, por isso que é chamada de luz de posição, certo? Então, em uma partida, o motor é capaz de consumir uma energia que é o equivalente a essas luzes ligadas durante uma hora, né? Só para você ter ideia de como o motor de partida é o maior consumidor do sistema elétrico do automóvel, né? Então, quando essa a temperatura externa é baixa, né, a resistência interna da bateria aumenta e, por consequência, a potência fornecida ela acaba sendo reduzida um pouco, certo? E isso demonstra que, além das dificuldades da formação de mistura a frio, e aí eu estou falando do motor de combustão interna, né, a mistura ar combustível a frio sempre tem um pouquinho de dificuldade com relação a isso, existe também a baixa performance da bateria nas condições de frio, né? Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais na parte de bateria. Só é importante pontuar porque isso são fatores que influem no dimensionamento do motor de partida, certo? Então vamos lá, vamos adiante, certo? Componentes do motor de partida. E aí é bom, não é essa foto não. Tem uma foto interessante aqui que eu coloco para falar de componentes. Isso aqui vai ser mais na frente, espera aí. Eita, que coisa. Cadê a foto? Não, não, não. Pode ser essa. Tá aqui. Essa é a foto. Tá aí, componentes do motor de partida. Certo? O motor de partida ele tem bastante componentes, mas não é algo assim tão não é algo tão denso, né? São simples. O motor de partida um, um um motor simples, né? Ele não tem tantas complexidades, né?
Então, como você pode ver aí, eu tenho nessa mesinha um motor de partida desmontado, certo? Em um dos meus trabalhos como mecânico, eu desmontei várias vezes um motor de partida muito semelhante a esse aí, certo? Que era um motor de partida de trator, né? Então eles eram muito parecidos com esse daí, certo? Então, os componentes básicos de um motor de partida: carcaça, certo? A carcaça a gente vai já saber porque que eu estou pontuando uma carcaça como componente, né? Massas polares, bobinas de campo, induzido, suporte das escovas, pinhão de engrenamento, roda livre, embreagem de lâminas, alavanca de acionamento, solenoide e tampas. E a gente vai pontuar cada componentezinho, certo? Então vamos começar pela carcaça, né? A carcaça está aí na foto, certo? Se você for ver, a carcaça é esse componente escuro, certo? Onde eu tenho esse parafuso no topo, certo? Logo acima do eixo. Tem um eixo aqui no meio, né? Aí tá no meio da foto, eu tenho um eixo. E a carcaça, ela tá logo acima do eixo, né? E tá ali, tenho os suportes ali das escovinhas, né? Então a carcaça tá aí, né? A carcaça é a parte. Eu tenho outra foto da carcaça aqui que eu vou colocar, tá aqui. E essa aqui o mecânico fez o favor de apontar com um dedo não muito sugestivo, né? Então, carcaça, né? A carcaça, ela basicamente é a parte central, como a gente viu na outra foto, ela é basicamente a parte central ali do motor de partida, certo? Ela pode ser fabricada em aços, ligas leves, certo? Mas o mais interessante da carcaça é que ela serve de suporte para as massas polares, né? Tanto que tem esse parafuso aqui no motor que eu desmontei, ele era muito parecido com esse, né? Então tinha esse parafuso, ele parece que é um parafuso grande, mas ele é bem pequenininho, né? A parte do fuso dele é bem pequenininha, ele só é grandão por fora, tem um aperto até grandinho, né? Um torquezinho significativo, né? Para segurar as massas polares ali, certo? E aí a gente vai falar delas, né? Das massas polares. E esse só é a carcaça. A função, né, cobrir, né, a zona onde está sendo produzida energia, né, onde está sendo produzido torque, suporte das massas polares, né, e também ser resistente, né, impedir que qualquer pancada ou qualquer coisa ali na região do motor, né, venha a interferir no funcionamento do motor, até mesmo interferir, atrapalhar um pouco no caso assim, impedir que o motor de partida gere alguma interferência, né? Então, por isso que ela tem um material robusto, né? E agora a gente vai falar das massas polares, temos aí, certo? Massas polares, certo? São pequenos bloquinhos, né? Como a gente pode ver aí, onde eu tenho a seta Polycore, eu tenho o Field Coil e eu tenho o Yoke, né? O yoke é a carcaça, né, basicamente. Então, são pequenos blocos de ferro, né, liga de ferro e silício. Eles são aparafusados na carcaça, certo? E eles possuem alta permeabilidade magnética, ou seja, eles são capazes de receber, né, de transferir, né, campos magnéticos, certo? Quando eu tenho as bobinas de campo montadas ali, né? E aí, quando a bobina de campo é montada, eles vão formar o que a gente chama de núcleo do motor de partida, né? Então, basicamente, é isso. A função da sapata polar é o que? É permitir ali o fluxo de campo magnético, né? Quando eu tiver as minhas bobinas montadas. E as minhas bobinas estão aqui, certo? Tá aí as bobinas, ó, as bobinas que também dá para ver aqui nessa foto. E vamos esperar o avião passar, que incomoda um pouco o avião. Mas é isso aí. Então, tá as bobinas de campo, né? Como a gente pode ver, é o field coil, certo? E aí eu tenho essa outra fotinha aqui, essa outra figura, né? Ah, eu já desmontei isso aqui, tive que reparar uma vez, faz muito tempo, lá em 2010, eu acho. Né? Então, para que serve isso aí? Né? Vai formar um núcleo, né? Junto com as massas polares, né? Elas formam, é isso aqui que vai fazer, que vai produzir o campo magnético, né? Que permite o funcionamento do motor. Na verdade, isso aqui são espiras feitas de fios de cobre, né? Isoladas entre si, e ela tem um formato retangular no centro das espiras e para o quê? Para se encaixar nas massas polares. Né? Então aqui, junto com a massa polar,
vai produzir o campo magnético para fazer o que? O eixo girar, né? E o nome desse eixo é o que a gente chama de induzido, né? Que é mais um componente aí do motor de partida, o induzido, certo? Né? O induzido, como a gente pode ver, já é propriamente o eixo do motor de partida, né? Tem diversos componentes já instalados nele aí, já montados, né? O papel dessa peça, né? No caso, ele é praticamente muito importante para o funcionamento do motor de partida. Eu já tenho o campo sendo produzido e aí agora eu tenho o induzido. Nesse eixo estão o que a gente chama de conjunto de canaletes, né, que são pequenas peças de liga de ferro e silício dispostas longitudinalmente, né, ou seja, paralelas ao eixo do eixo, né, a linha central que passa pela imagine uma linha passando pelo centro do eixo, né? Então eu vou ter essas peças, né, os canaletes dispostos paralelo à linha central, né? Então, nesses canaletes estão enroladas as bobinas do induzido, né? E assim como as bobinas de campo são feitas também de fios de cobre, certo? E localizam-se na extremidade traseira, certo? Do eixo do induzido, né? Que é essa extremidade. Na foto ela está do lado direito, né? Do lado esquerdo ali eu tenho a parte de engrenamento. Ele já vem outro avião aí. Passou o avião. Então, né, eu tenho aí o induzido, certo? E a parte traseira do induzido, né, só repetindo, né, é onde estão o meu conjunto de canaletes, né? E aí eu tenho enrolados neles as bobinas do induzido, certo? Também são feitas de fios de cobre e localizam-se ali na parte traseira, né, que a gente vê aí pelo lado direito. Certo? Além disso, né, as bobinas do induzido, né, dessa peça aí, como você pode ver, elas se ligam a um conjunto de lâminas também ali na região traseira, certo? Aí já não dá para ver um pouco na foto, certo? Mas são lâminas de cobre isoladas e o seu conjunto a gente chama essa peça de coletor, certo? E ele recebe corrente elétrica através das escovas, certo? E alimenta as bobinas do induzido, que formam o campo magnético do induzido, né? Então, aí a gente já tem aí a produção de torque, né, para fazer esse eixo girar, né? E aí a gente vem para, a gente já acabou de pontuar, a gente vem para onde? Suporte das escovas, certo? Olha aí, ó, eu tenho aí o coletor, né? Eu tenho o coletor saindo e eu tenho as escovas encostando nele, né? Ou seja, é aí onde eu vou ter a magnetização que vem da bateria. Tanto que eu tenho esse fio grosso aqui, ó. Se você ver, cada escovinha tem um fio, né? Então esse fio vem direto da bateria, né? Coisa importante do suporte das escovas, né? Feita em chapinha de aço, né? Uma peça alojada ali na parte traseira do motor de partida, possuem em geral são 4 escovinhas, né? Dentro desse alojamento aí das escovas, que é esse quadradinho aí onde tem o fio entrando, né? Eu tenho molinhas que empurram as escovas sobre o coletor, certo? E as escovas elas de fato estão encostando no coletor, o coletor vai girando ali, vai desgastando a escovinha, né? Coisa interessante de pontuar, geralmente, isso aí também tem no alternador, né? Não, eu ia fazer um comentário aqui acerca disso, mas era de outro componente, né? Que eu vejo o desgaste prematuro das escovas, né? Mas é outro componente, não é do motor de partida. Me confundi. Mas enfim, é isso, né? As escovinhas estão encostando aí e essa é uma peça de manutenção aí para o motor de partida, né? Porque ela vai girando, vai desgastando e chega um momento que você tem que trocar as escovinhas, certo? Como eu pontuei, tem umas molinhas dentro desses alojamentos que ficam empurrando as escovas, certo? Dessas escovas,
duas são ligadas à massa e duas são ligadas a, no caso, massa seria o negativo da bateria e e duas são isoladas, certo? E é isso, esse é o suportezinho das escovas junto com as escovas. Vamos ver qual é o próximo componente agora. E aí a gente vem para cá, ó, piãozinho de engrenamento. Só conferir aqui. Isso aí, certo? Então, temos aí pião de engrenamento, né? Pecinha aí disposta na outra extremidade, né? Nas escovas está na parte traseira, né? Esse está na parte dianteira ali do eixo, certo? O pião de engrenamento ele fica bem aqui, ó, bem nessa parte, na parte do lado esquerdo aqui do eixo do induzido. Eu tenho um induzido aqui no meio e eu tenho um coletor aqui na parte de trás. Eu acho que eu até inverti, né, na explicação, né? Então eu tenho um induzido aqui, né, os seus fios de cobre, eu tenho aqui o coletor, eu tenho os fios de cobre do coletor bem aqui, né? E aqui é onde vai se encaixar o meu pinhão de engrenamento, né? E a gente tem aqui o pinhão de engrenamento, certo? Ele fica na extremidade do eixo do induzido, certo? E aí a gente, lá naquela extremidade, não sei se vocês perceberam, tem umas estrias helicoidais, né? É um fuso, né? Nesse não tem. Nesse não tem, peraí. Esse não tem, mas ele tem estrias, né? Vai encaixar ali, né? Alguns deles eu tenho estrias helicoidais. Para quê? Para ele deslocar, né? Para ter o deslocamento do fuso, né? Do piano de engrenamento. Enfim, certo? Então ele vai se deslocar nesse fuso, né? Fazendo engrenamento com a cremalheira do volante, né? O pinhão de engrenamento possui um componente muito importante para o seu funcionamento, né? Que é o que? É um negocinho, um componente bem simples, que é a roda livre, certo? Em todos os tipos de motor de partida que se tem conhecimento, é necessário, certo, uma roda livre para permitir o acionamento do motor de combustão pelo pinhão e depois o desacoplamento. Por quê? Porque quando o motor pega, né, quando ele o motor de partida está girando, ele bateu a rotação mínima, teve combustão, começa a funcionar, a PCM começa a mandar combustível, né, porque detecta a rotação, então começa a mandar combustível. O que é que vai acontecer? A rotação do motor vai superar a rotação do motor de partida. Então o motor de partida ele precisa desacoplar, né? E aí a roda livre é muito importante nisso, porque na hora que ele começa a desacoplar ainda está girando e aí a roda livre desengata, né? Então como seria isso, né? Ela permite, né, o acionamento pelo peão e o desacoplamento, né, evitando que aí inverta o fluxo de força, o motor que vai acionar o motor de partida, certo? Mas e tem algumas variações aí de roda livre, né? Vai depender muito do tipo do motor. Em geral, eu vou pontuar algumas aqui, né? Mas basicamente o pinhão de engrenamento, a função dele é o quê? Como o próprio nome diz, engrenar, mas ele tem também a funçãozinha importante de retornar. E quem ajuda ele nisso é a roda livre, né? E aí a gente tem algumas variações, que é a roda livre de roletes, certo? Ela é localizada no pião de engrenamento, né? E aí eu tenho o que? Pinion shaft é o eixo, né? Ela está colocada no eixo, né? Está encaixada lá. Roller são as esferinhas, né? Os roletes, né? Eu tenho um pino guia e eu tenho uma mola, né? E eu tenho aqui overrunning clutch ring. Isso aqui é basicamente a estrutura da roda livre, né? Eles chamam de overrunning clutch, ou seja, uma pequena embreagem, né, que é o que vai fazer o acoplamento ou desacoplamento do pinhão, né? Tá girando, tá transmitindo força, e depois o motor de partida começa a funcionar, o motor começa a funcionar, tá mais rápido que o motor de partida está desacoplando, aí o que é que ele faz? Deixa o peão livre do eixo, né? Aí o peão passa a girar livre, ou seja, ele está girando, mas não está transmitindo para o motor de partida até que ele desacopla.
certo? Então ela está localizada, né, no pião de engrenamento, é composta por um arrastador com uma roda livre, né, pista de deslizamento, roletes e molas, como a gente pode ver aí, né? No caso, quando o motor de partida é acionado, o peão gira junto com o eixo, né, do induzido, e os roletes vão girar até o estreitamento da pista de deslizamento. Se você olhar para essa pista aí, ela tem um ponto em que ela fica um pouquinho estreita, certo? Aí o que é que acontece, né? Nesse ponto de estreitamento ele vai deslizar, né? Ele vai deslizar e travar, né? Isso faz com que o eixo ele vem deslizando, né? O rolete vem deslizando, quando chega no estreitamento ele vai deslizando e encaixa, né? Aí o que é que isso faz? Isso faz com que o eixo do induzido e o peão, agora sim, eles vão girar solidários, porque está como se estivesse travado, né? Então, no momento que o motor pega, a sua velocidade vai ultrapassar a velocidade do motor de partida, né? E aí o peão não está mais empurrando com tanta força os roletes, né? E aí ele está empurrando os roletes aí contra o estreitamento. O que é que acontece? Como ultrapassou a velocidade do motor de partida, é o motor de partida que está sendo acionado, né? E aí as molas comprimidas pelo rolete começam ao quê? A empurrar os roletes de volta para a posição inicial, ou seja, longe do estreitamento. O que é que acontece? O peão ele perde acoplamento com o induzido, né? E aí o que acontece? Ele começa a girar livre. E aí eu não tenho mais transferência do motor para o motor de partida. E aí o motor de partida está livre, né? Ele já nem está mais funcionando. E aí o garfo já está trazendo o peão para dentro, né? E eu tenho também um outro tipo de roda livre. Vamos esperar o avião. Bom, eu tenho também um outro tipo de roda livre, que são rodas, é uma roda livre de dentes frontais. Eu não sei se eu tenho uma foto a figura dessa, essa é muito difícil de encontrar, certo? Mas esse aí já é utilizado em motores de partida que acionam motores muito grandes, ou seja, que precisam de um torque de partida muito alto, certo? A diferença aí desse pinhão, certo? Dessa roda livre, né? É que ela é composta por um peão de dentes retos, né? E ele tem contrapesos, dentes frontais, né? Dentes frontais retos, anéis de engrenamento e porca de acoplamento, né? Além disso, ele também tem mola, como a gente vê nesse, né? Ele tem um fuso, que é para ele se deslocar pelo eixo do induzido, né? E ele tem um coxinho de borracha, uma buchazinha especial no mancal, né? Além dos próprios dentes retos no peão de engrenamento. Mas aqui, se a gente for olhar aqui o peão, né? Você vai ver o dente ele não é reto, né? Nesse eu tenho o dente reto, certo? O objetivo aí do dente reto, né? Um pouquinho mais de resistência aí na hora digamos, para aguentar o alto torque, né? O bom do dente reto é isso, ele aguenta a porrada, né? Basicamente é isso, assim, sendo bem resumindo muita coisa, né? Então, mas o funcionamento é muito parecido, né? Motor de partida engrena, certo? Um peão com a cremalheira, certo? Ou seja, dentro da partida, ele vai, joga a cremalheira, ou joga o peão contra a cremalheira e a cremalheira já vai, ou o peão já vai dar aquela giradinha esperta para ele já entrar encaixado, né, nos dentes da cremalheira do volante, né? Ele vai girar o motor pega, tem que pegar, né? Isso, e é o que acontece? Isso pressiona o peão junto ao fuso, né? Deslocando o peão para dentro do motor de partida. O que acontece? Quando o motor pega, que ele atinge uma certa velocidade, a força de engrenamento agora muda de fluxo, né? Antes eu tenho os dentes do peão empurrando os dentes da cremalheira. Agora eu tenho os dentes da cremalheira empurrando os dentes do peão. O que acontece? Eu tenho uma força de reação que faz trazer o peão para dentro do eixo do induzido, ou seja, para
para o alojamentozinho dele, né? E aí ele também tem rodas livres, né? E essas rodas elas têm um dentezinho de serra, muito parecido com isso aqui, muito parecido com essa configuração aqui, né? Só que esse aqui é o de lâminas, certo? Que é a embreagem de lâminas que eu vou já falar sobre, certo? E aí isso facilita também o desacoplamento, né, do motor. Por quê? Porque o anel, né, que permite esse desacoplamento é deslocado pelos contrapesos, né? A gente tem contrapesos nesse tipo de roda livre, né? E aí ele afasta os dentes frontais ali, né? Os dentes que pegam na cremalheira. E isso faz com que o peão retorne à sua posição de repouso. Então veja que é um mecanismo um pouquinho mais complexo, né? Eu acredito que isso eu não vi nenhum motor dos que eu peguei, até mesmo os motores de trator, que eram MWM, relativamente pesados, não utilizavam isso aí. E os outros motores a diesel que eu peguei também eu já não utilizava. Então esse deve ser um sistema até mais antigo, tanto que eu nem encontrei foto para ele, né? E aí a gente passa para a embreagem de lâminas, né, que é o que tem aí na foto, né? É um sistema utilizado quando há necessidade de um torque de partida muito grande, ou seja, eu já tenho aí motores de linha pesada, né, motores de caminhões, por exemplo, né? Então ele tem um arrastador, lâminas externas, e com ele lâminas externas, mola prato, né? E anel de encosto, certo? Vamos lá. Nesse aqui, a operação é muito semelhante também, certo? Quando o motor de partida é acionado, o eixo do induzido vai girar, né? E com ele a embreagem de lâminas, que a gente pode ver aí na imagem do lado esquerdo, certo? Que é essa que olha que está de frente, certo? Eu tenho aí a embreagem de lâminas, certo? E aí eu tenho uma porquinha de pressão, certo? Com lâminas internas. Você vê as lâminas aí, dá para ver, né? E elas se deslocam axialmente devido ao fuso, ou seja, toda a embreagem vai se deslocar no sentido do eixo, né? Por causa do fuso. O fuso é helicoidal e aí quando aciona o fuso vai indo para frente do induzido, até por causa do garfinho que joga ele para frente, né? Então, e a gente vai já falar da chave de acionamento que tem esse garfo aí, certo? Então, a mola de pressão se desloca em direção à mola prato, né? E dessa forma ela vai fazer o quê? Ela vai empurrar um pinhão de engrenamento contra a cremalheira, certo? E aí o motor, quando pega, né? Aí vai acontecer o inverso. Essa mola que está empurrando contra o peão já não vai, ela vai, não vai exercer uma força inversa, né? Ela vai exercer uma força contra a porca de pressão que vai trazer o peão de engrenamento de volta, desacoplando da cremalheira, e assim o motor já está girando livremente, né? E o motor de partida já está desativado, né? Esses tipos aqui de roda livre, né? Essa embreagem de lâminas, né? Deixa eu ver aqui, o rolete. O mais comum é o de roletes. Esse aqui é o mais comum, é o mais simples também e funciona muito bem, né? E eu tenho o de dentes frontais, mas eu particularmente nunca reparei algo do tipo. Esse aqui eu já peguei, ele é um meio complicadinho, mas no geral, esse aqui, no caso, a embreagem de lâminas, né? A embreagem de lâminas eu já peguei algumas vezes. Eram motores muito pesados, assim, tipo de geradores, esse tipo de coisa. Não dá muito problema, né? Essa parte aí das lâminas, né? E onde eu tenho os dentes, né? Nessa estrutura é justamente para eu ter um encaixe mais robusto, né? Para fazer girar a cremalheira, né? Justamente até pela demanda, né? Então ele tem essa configuração aí, mas olha, o de roletes ainda também é aplicado para motores pesados, né? Então são configurações assim que talvez entrem em desuso. E aí a gente chega num dos últimos componentes, que é o solenoide, também chave eletromagnética, o relé de acionamento, que é esse componente aqui.
certo? O que esse componente faz? Né? A solenoide em si é uma peça cilíndrica, né? Como você pode ver aí. Ele fica na parte superior do motor de partida, certo? Ele é feito em chapa de aço e aloja internamente duas bobinas, que elas estão aí em holding coil e o pull-in coil. Isso aí são as duas bobinas, certo? Elas têm fio de cobre esmaltados e estão dispostas lado a lado, como a gente pode ver aí. Certo? A bobina de retenção são como elas são chamadas, né? A bobina de retenção e a bobina de atração, certo? No caso aí, a bobina o pull-in coil é a bobina de atração e o holding coil é a bobina de retenção, certo? Então, o interior das espiras forma uma passagem, certo, para a entrada de um corpo. Esse corpo é um pequeno cilindro de metal com permeabilidade magnética, né? Cadê ele? É esse plunger, é o plunger. Na foto ele é esse corpinho que é o componente da bobina, né, que vai fazer que vai ser usado para transmitir, né, a força lá do campo magnético, né, para deslocar algo, para fazer algum acionamento. Então é esse corpinho aí chamado plunger, né, que é como se fosse um pegador, né, algo do tipo, ou então um gancho, certo? Então, esse corpo ele tem um material de alta permeabilidade magnética e nele está instalado uma haste. Essa haste ela se liga bem no comando do pinhão de engrenamento, certo? Se você perceber aqui, eu vou até a foto do pinhão. Cadê? O pinhão está aqui. Essa haste ela vai ficar na parte do meio do pinhão. Ela vai se alojar ali. Não, na parte do meio não. Ela vai ficar aqui na parte de trás, certo? No caso, no lado esquerdo, certo? Ela é um garfinho. Esse garfo dá para ver aqui nessa foto. Tá aqui o garfo. O garfo está perto do induzido, certo? Eu tenho aqui a chave seletora, né? O solenoide, e do lado direito do solenoide eu tenho o garfinho. O solenoide vai acionar esse garfo. E o garfo ele vai ficar na parte traseira do pinhão, né? E aí quando ele é acionado, ele empurra o pinhão para frente, certo? Além do próprio fuso, do próprio giro do induzido ter uma certa influência no deslocamento do pinhão, é o garfo que vai empurrar ele com força para frente, né? Então, voltando lá para a chave seletora, né, para o solenoide, certo? Então é isso. Então a gente já pode se ligar também que a primeira função aí do solenoide é acionamento, né, é empurrar a cremalheira, ou o pinhão contra a cremalheira, né? Então tá. Onde eu estava na parte da haste, né? E então essa haste ela vai ligar o comando, né, da chave seletora para o contra vai ligar o garfo, né? Essa haste aí do plunger, do corpinho, né, da chave seletora vai ligar a haste até o pinhão de engrenamento, certo? Então, na parte traseira do solenoide eu tenho dois parafusinhos que a gente vê aí. Eu vou até apagar eu aqui. Me apaguei. Eu tenho o terminal 30, né, ou seja, linha 30, né, e eu tenho o terminal C, ou seja, linha C, né, segundo esse manual aí, certo? Então eu tenho dois parafusos. Um deles é um cabo de cobre que está ligado diretamente ao borne positivo da bateria. E aí a gente já pega aqui que é o terminal 30, ou seja, a linha 30, certo? Enquanto o outro, ele é um cabo conectado que se liga ao próprio motor de partida. Como é isso? Ele vai se ligar à massa do motor de partida. O motor de partida ele também tem uma massa, né? Ele também tem um aterramento, né? Que justamente na carcaça, né? Na carcaça. Então, quando o solenoide é energizado, né? Ou seja, liberou a chave lá, acionou, energizado, o corpo metálico é atraído pelo campo magnético da bobina e entra no solenoide, certo? E aí, pela disposição da haste, né, que ela tem uma fixação que, quando o corpinho, o plunger aí, entra no solenoide,
a articulação da haste vai fazer com que a extremidade que está ligada ao pinhão de engrenamento vá para frente, ou seja, empurrando o pinhão para frente. Então o que acontece? Né? A haste vai movimentar a alavanquinha de comando, que devido à sua articulação, vai empurrar o peão em direção à cremalheira. Certo? E ao mesmo tempo fecha, né, a chave, aí eu já estou falando do solenoide, ele fecha internamente contato com dois parafusos do solenoide, enviando tensão para o motor de partida começar a girar. Certo? E o que seria isso? São justamente ali das escovinhas, né? Com isso, o motor de partida passa a receber tensão de 12 volts da linha 30 e a bobina de atração é desenergizada. Enquanto isso, a bobina de retenção continua sendo percorrida pela corrente, né? A corrente está fluindo pela bobina de retenção proveniente da linha 50, que é a linha do motor de partida, né? E isso mantém um campo magnético forte o suficiente para segurar o corpinho metálico, né? Ativando o interruptor até que o comutador de ignição seja desativado. Ou seja, quando o corpinho vem para dentro, ele vai ativar o quê? A bobina lá do motor de partida. Na verdade não é a bobina, ele vai ativar lá o induzido, que vai fazer o quê? Vai produzir o campo magnético, e a gente vai saber disso na parte de funcionamento, né? Como ele vai fechar a chave dentro da chave seletora, né? Que são os outros fios, ele vai ativar o motor de partida, ele vai ativar ali um induzido, e a gente vai saber mais disso na parte de funcionamento, e aí o induzido vai girar, né? Então essa é uma das funções da chave seletora, né? Trazer o motor de partida, ou trazer o corpinho para dentro para fazer com que a haste, né, acione o pinhão de engrenamento, né? E o pinhão de engrenamento vai acoplar na cremalheira, né? Ao mesmo tempo, a chave seletora também está mandando, está fechando contato dentro dela, que vai acionar ali as bobinas ali do induzido, e aí vai ter a produção de torque, né? De rotação lá no eixo, e torque para girar um motor de combustão interna, né? Então isso é uma das funções da chave seletora, ou solenoide. E aí a gente vai para os últimos componentes, para o último componente, que são as tampas, né? Basicamente, duas tampas completam a montagem do motor de partida. Em geral, são feitas de aço, né? Os motores que eu trabalhei, nos motores de partida que eu trabalhei, eles eram feitos de ferro fundido. Eram motores bem pesados para cima de motores diesel, certo? Mas também tem ligas leves, aço, no geral, esses tipos de componentes, né? Não tem muita variação, certo? A função é o que? Elas vão servir de mancais, certo? Se você for ver aí na tampa da esquerda, que é a tampa traseira, esse furo aí vai servir de mancal para o induzido, né? Para o eixo do induzido. Ele vai girar apoiado em buchinhas de latão, que você pode ver que é essa pequena buchinha na extremidade, né, inferior direita da foto, certo? Da figura, certo? E aí o que acontece? O eixo não vai se desgastar enquanto estiver, né, nesse suporte, né? Quem vai se desgastar é a buchinha, certo? Mas apenas a tampa traseira a tampa dianteira do motor de partida possui a função de servir de alojamento para o solenoide, né? Se você perceber, essa tampa aí, que é a tampa direita, né, a tampa que está do lado direito, ela tem uma protuberância. As duas têm, né? Porque aqui vai ser aparafusado. Mas é aqui onde vai ficar a parte grossa do solenoide, porque tem também a haste de acionamento. Então aqui essa parte da tampa ela tem essa importância, né? Porque ela vai alojar o solenoide e a hastezinha de acionamento do pinhão de engrenamento. Então é isso, essas tampas elas servem de suporte, né, para o eixo e para a chave seletora, né, para o solenoide. Ou seja, tem várias funções aí, além da própria robustez, né, para impedir que nenhum componente assim que venha esbarrar ou entrar em contato com elas consiga interferir no funcionamento do motor de partida. Tá? Então aí a gente tem os últimos componentes, que são as tampas. Então é isso. Próximo vídeo a gente vai falar de mais tópicos aqui do motor de partida. Tem ainda tipos, tem funcionamento,
né? E se você gostou desse vídeo, você se inscreve no canal, ativa as notificações e dá aquela curtida para que o YouTube possa mandar aí, ó, o que é que vai ter nos próximos vídeos, né? A gente vai entender também um pouco mais do engrenamento, né? Enfim, então ativa o sininho, dá a curtida, compartilha aí com os teus colegas aí do Senai, dos IFs, aí, dos cursos técnicos, né? Se você tem algum comentário, alguma dúvida, pode usar o campo aqui de comentários. Acesse o site para ver o artigo, ó, que eu vou botar aqui na tela, né? Eu vou me baseando pelo artigo, mas prefiro ir mostrando as fotinhas assim em tamanho maior, né? Então acesse o artigo, dá uma lida no artigo também. Se você quiser saber mais, tem mais conteúdos de sistema elétrico e motor de combustão interna. E eu também faço questão de falar das referências, a apostilazinha do Senai, série metódica ocupacional, o livro da Bosch, importante também, e o curso prático de mecânica, o curso prático profissional para mecânica de automóveis do HM Cholet, né, que é um livro, já tem um tempinho, ele foi o meu primeiro livro de mecânica automotiva, né, da Remus, comprei em 2008, né. É um livro interessante, um livro interessante. Depois eu vou fazer alguns vídeos falando de livros, né. Mas então é isso, né. Se você gostou, joinha, não gostou, dislike, se inscreve no canal, ativa o sininho e confere os links aqui na descrição, certo? Para as nossas redes sociais, o link do artigo, o link do canal na roxa. E é isso, e acabou este vídeo.